ultimamente ser dono de Radeon não tá fácil, né? Toda notícia que vem é uma pior que a outra. Aquele negócio de driver, problema de driver, pelo menos notícias não tem mais. Apesar de eu ter visto algumas reclamações nos vídeos, eu não tenho presenciado isso, pelo menos nos testes que a gente tem feito por aqui com a RX 9000. Mas claro que a frustração de quem é dono de uma RX 7000, de uma 6000, é grande, né? Perder suporte a recursos que claramente deveriam estar lá. Por outro lado, quem tem uma RX 9000, pelo menos teve suporte a FSR Redstone com recursos sensacionais, e a série RX 9000 está com um custo-benefício muito bom. Se você for procurar, por exemplo, a 9060 XT de 8, a de 8 talvez nem tanto, porque a 5060 tá quase ali. É verdade. Mas a 9060 XT de 16GB é isolada o melhor custo-benefício na faixa de preço dela, e a 9070 XT é isolada o melhor custo-benefício para quem vai de qualquer coisa para cima de Quad HD. Então assim, eu passei de 5060, qualquer coisa para cima, 9070 ou 9070 XT. Tá no momento bom, mas eu tô curioso para ver isso. Tá faltando recurso ainda. Parece que a AMD vai trazer o bendito do Multi-Frame Generation. Vai igualar com a Nvidia, finalmente? É o que nós vamos descobrir, porque eu, sinceramente, não vi essa notícia ainda, né? Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código UNLOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também, já sabe, o código é UNLOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Aqui a atualização é sobre o GPU Open, que indica a possibilidade de ajustar as taxas da geração de quadros FSR. Pode ser alguma coisa com o Multi-Frame Generation adaptativo, que nem a gente tem lá com o Multi-Frame Generation X6 da Nvidia, que sai agora, muito interessante inclusive. A AMD pode estar se aproximando da geração de frames baseada em proporções, pelo menos com base em uma nova mudança observada na documentação do GPU Open. Os materiais mais recentes do ADLX 1.5 adicionam uma nova interface, o Fidelity FX Frame Generation Upgrade, com métodos para verificar compatibilidade, habilitar o recurso, ler a proporção atual, listar as proporções disponíveis e definir uma proporção. É muita proporção, né? A AMD não chama isso de Multi-Frame Generation em nenhum lugar da documentação, mas a adição de controles de proporção sugere que a empresa está preparando algo além de um modo de geração de frames fixo único. É bom lembrar que a AMD, por enquanto, né, enquanto a gente grava esse vídeo, só tem FSR. O frame FG, não sei, enfim, eles chamam do que eles quiserem. A gente conhece como Frame Generation. O Frame Generation da AMD é só meio que um. Então, para cada frame, um frame gerado por inteligência artificial. Para ser justo, eles têm melhorado a qualidade, porque não adianta nada você gerar um monte de quadro e todos eles serem uma grande porcaria. E os frames gerados por inteligência artificial, nas últimas atualizações, principalmente no FSR Redstone, melhoraram bastante e eles trouxeram também outras técnicas que melhoram o Frame Generation e o Upscaling, principalmente também com questão de Ray Tracing, né? Porque com Ray Tracing é uma camada a mais. O que a gente tá vendo aqui, desse tanto de proporção, seria justamente alguma coisa adaptativa, né? Como a gente tem, por exemplo, com o DLSS 4.5, onde você pode setar, de repente, ali uma taxa de quadros, e aí o próprio driver vai fazer esse controle, que é o que ninguém entendeu, né? Multi-Frame Generation que tem agora, atualização com Frame Generation X6. Na verdade, o mais interessante não é nem você poder gerar até 6 quadros, né? A verdade é que o mais interessante é ele poder se adaptar ao limite que você coloca. Mas pra que isso? Que coisa inútil? Não, na verdade, se você tem um monitor com alta taxa de atualização, e eles deixaram bem claro que isso é pra quem tem uma altíssima taxa de atualização, exemplos de, sei lá, 360 Hz, 500 Hz e tal. Então é um negócio meio que elite, né? Não é pra nós plebeu. Meu monitor vai a 165 Hz e eu estou muito feliz. Então, sei lá. Mas se você tem, por exemplo, 60 frames por segundo e você vai lá, ativa o Multi-Frame Generation, tipo assim, ele já vai pra 120. Aí depois você coloca o X3 já vai pra 180. Tipo assim, pra monitores normais você não precisa daquilo. Mas o que é interessante? Eles colocam um adaptativo. Você seta, de repente, o teu monitor é 165 Hz, ou 180, ou 240, você vai lá e seta. Se por algum motivo a tua taxa de frames cair, o programa vai lá e adiciona mais frames, entendeu? Gerados por inteligência artificial pra manter aquela estabilidade. Porque o Frame Generation ele não é performance. Ele é justamente fluidez, então você não sente tanto. Você vai talvez sentir uma lentidãozinha, porque aumenta ali a latência, mas assim, quem já tá, né, até a perna, entrar até o pescoço não é muita coisa.
Então o que a AMD pode estar trabalhando, segundo os vazamentos, seria isso, tá? Seria uma versão do Multi-Frame Generation adaptativo. Pelo menos eles já vão sair lançando o troço todo atualizado, né? Porque já não basta eles estarem atrás, eles vão lançar ainda mais atrasado. Tipo, a Nvidia já tá lá no X6 e já tá no adaptativo. Vocês vão lançar agora o que, sei lá, mano, X4? Aí não dá, né? Então, boas notícias, né? A documentação do ADL X1.5, recém-lançada pela AMD e publicada em abril, adiciona uma interface de atualização de geração de quadros com funções de consulta e configuração de proporção, sugerindo que controles mais abrangentes para geração de múltiplos quadros podem estar próximos. A GPU Open já afirma que as futuras versões do Adrenalin poderão atualizar automaticamente jogos que interagem, que integraram, né, o FSR 3.1.4 para o FSR Frame Generation 4, baseado em aprendizado de máquina, em títulos DirectX 12. A AMD também afirma que o FSR Frame Generation 4 é a versão baseada em aprendimento foi boa, tô perdido, né? A AMD também afirma que o FSR 4 Frame Generation 4 é a versão baseada em aprendizado de máquina projetada para RDNA 4. Não é para você que tem um RX 7000 nem uma 6000. Enquanto uma alternativa analítica permanece para hardware mais antigo, que é o Frame Generation, conhecido como Frame Generation ruim, que é o que sobra para você. Enquanto uma alternativa analítica permanece para o hardware mais antigo, que nada mais é do que o FSR FG sem o Machine Learning. Nesse momento, não está claro se a geração de quadros baseada em proporção utilizará um algoritmo de aprendizado de máquina ou não. Provavelmente sim, né? Não faz nenhum sentido você ter a sua GPU com capacidade de IA e não usar para IA. Aí seria um pouco vergonhoso. Aliás, deixa o like aí. Vocês lembraram de deixar o like ou não? Quer saber? Deixa o like aí. Senão eu não vou continuar. Será? Ainda não está claro quais plataformas suportarão essas taxas de quadros, se o recurso será limitado aos GPUs RDNA 4 e Radeon RX Série 9000. O que vocês acham? Vocês acham que vai vir para as gerações anteriores ou vai ser só para RX 9000? Já viu, né? Eu não quero parecer tendencioso. É que eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu quero que vocês participem. Vamos lá, né? Ou se placas mais antigas poderão receber uma versão analítica com controles semelhantes. Ferramentas como o DLSS Enabler e Lossless Scaling já demonstraram que o hardware da AMD pode executar esse tipo de tecnologia, embora o desempenho, a latência e a qualidade da imagem ainda dependam muito da taxa de quadros base e da própria GPU. Mas isso aí também, pelo amor de Deus, né? Isso aí pra qualquer uma, não é só pra AMD. Pra Intel e pra Nvidia também. Se tiver com uma taxa de quadros baixa, vai ficar horroroso no fim. A implementação da AMD pode oferecer melhores resultados, mas também é possível que essa mudança não indique, afinal, suporte completo à geração de múltiplos quadros. De qualquer forma, a AMD precisa explicar os próximos passos, pois os usuários da Radeon ainda aguardam uma direção mais clara em relação ao software. Essa parte pegou um pouco, né, deu uma na canela. A NVIDIA DLSS Dynamic MFT e Intel XeSS MFT já estão disponíveis, olha só. Entretanto, os usuários da NVIDIA e da Intel têm suas versões com gerações de quadros de até 6 quadros. O suporte de hardware é limitado a certas arquiteturas, embora até o momento a versão da Intel pareça suportar mais hardware do que a da NVIDIA. Pois é, né, galera? Então, duas na canela aí que doeu bastante, né? E uma no saco, que foi assim: a AMD precisa explicar os próximos passos, pois os usuários do Radeon ainda aguardam uma direção mais clara em relação ao software. E eu já consigo ouvir daqui, ó. Ai, mas eu não ligo pra... Eu entendo, mas entenda, também é tipo assim, eu vou comprar eu gosto de dar o exemplo de carro porque pra mim parece fácil, mas eu vou comprar um carro. Eu não vou usar, por exemplo, o tal do piloto automático adaptativo, a frenagem automática, ou pra manter na faixa e tal. Mas por outro lado, eu estou comprando um bem, algo que vale bastante dinheiro para uma finalidade. Se eu não vou usar ou vou usar, mas eu vou pagar um valor muito próximo, por que diabos eu vou comprar um carro que não tem isso? Porque eu não vou usar, não importa. Uma hora você vai vender, a pessoa que vai comprar pode se importar. Mais ainda, por que você vai pagar tudo isso? A questão toda nem é usar ou não usar o recurso, a questão é por que você tem que pagar para um produto que vem sem o recurso. Ah, mas é mais barato, mas proporcionalmente não é tão barato assim. O que a gente tem agora é uma situação momentânea, onde um cenário onde aconteceu por conta de altas e quedas de preço e tudo mais. Mas normalmente, por exemplo, a 9060 XT 16GB, ela custava basicamente a mesma coisa da 5060 Ti. A 9070 XT, basicamente a mesma coisa da 5070 Ti. Por que diabos você vai comprar um troço que custa a mesma coisa e não entrega a mesma coisa? Não faz sentido. Eu vou dar um exemplo mais de entrada, a 7600 e a B570. A B570 já tem Frame Generation, Multi-Frame Generation e um bom suporte a Ray Tracing. E 10 GB de VRAM. Mas a 7600 tá sempre ali de... A diferença é que R$100 talvez. Ou menos, dependendo do momento. Por que diabos eu vou comprar a Radeon só porque...
Você entende? Então, realmente, eles precisam dar uma resposta nesse sentido. Eu vou repetir de novo, caso não tenha ficado claro. A AMD tem bons produtos, excelentes produtos. As RX 9000 foram um excelente lançamento. Mas isso não muda o fato de que tá faltando recurso. E, de novo, o último é importante, porque a NVIDIA já tem o Dynamic Multi-Frame Generation e a Intel já tem o XeSS Multi-Frame Generation. E a AMD tá lá atrás ainda, esperando. A Intel chegou ontem no mercado de placas de vídeo, literalmente. Talvez esteja quase saindo, mas e tá trazendo esse recurso, inclusive, para toda a geração de placas dela recente. Eu acho que só não teve para BC A770 parece que não teve. Enfim, para os gráficos integrados também. Eu não sei, tomara que a AMD traga esse recurso, porque, de novo, eu acho que as placas são boas, a base é muito boa, mas falta a AMD chegar nisso. E, por favor, não me venham com a desculpa, ai, porque a AMD é muito menor, porque tem um time menor, porque isso não é desculpa. Você tá comprando um produto, você não tá comprando a ação da empresa. Isso serve para todas as fabricantes, tá? Ai, mas a Intel chegou ontem no mercado, tadinha, não tem os recursos. Não tem nada a ver, você não tá comprando a ação da Intel. Você tem que comprar a placa pelo produto que é. Eu falei isso desde o lançamento. Acho interessante? Muito. É legal ter uma B570, uma B580? Muito legal. Você vai pagar o preço da coitadice? Claro que não. O produto tem que ter recurso, tem que ter suporte, performance e preço. Senão não compra, né? A mesma coisa pra NVIDIA. Ai, mas a NVIDIA tem mais nome, então eu vou comprar. Não, cara, não faz sentido. Tem que comprar pelo produto, não pela marca. E nesse caso, o produto tá faltando uns recursinhos ali, né? Então tomara que eles tragam pra finalizar isso. E a AMD, toma vergonha na cara e traz o suporte pra FSR pra quem tem RX 7000 e 6000. Ficou feio já, né? Que coisa ridícula, que papelão que vocês estão pagando, gente. Logo vocês têm o GPU Open, cara. É a empresa que suporta, sabe, que dá mais suporte ao software aberto, não sei o que. Para com essa porra aí, solta logo, cara. Manda embora esse cara que tá lá de chefe da divisão Radeon. Da divisão Radeon. Manda ele embora. Traz um Robert Hallock aí, por favor. Ô, Robert, por favor, vai pra GPU também. Tá feia a coisa, cara. A parte de CPU você tá indo tão bem. Alguém tira esse cara de lá. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos e diz aí se você comprou uma Radeon e você se importa com esse recurso ou não. Se você comprou uma NVIDIA ou deixou de comprar uma Radeon porque não tem um recurso, ou se você acha que vai vir pra Radeon pra RX 7000 e 6000, ou se você acha que vai vir só pra... Enfim, deixa aí nos comentários. O que vocês acham dessa situação tanto quanto atrasada? Se inscreve no Unlock pra chegar nos 2000. 2000? Nossa, meu Deus, 200 mil, né? 2000 já